encontrar você aqui neste dia 2 de julho de 2025, quarta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve aqui no Fanático Vascaíno e vamos juntos crescer, porque a bola vai voltar a rolar. Sábado tem amistoso lá em Natal. Coutinho é dúvida, vou explicar porque ele pode não jogar. Vou falar sobre a renovação dele, do Léo Jardim, da chegada do Thiago Mendes e também do zagueiro uruguaio Alan Saldívia, do Colo-Colo. Então vamos juntos? Vamos embora falar de Vasco da Gama, que é a nossa paixão. Ontem na live, se você perdeu, vou fazer um resumão aqui do que aconteceu lá. Eu trouxe a informação de que o Vasco não negocia com o zagueiro Alan Saldívia. Ontem fiquei por mais de uma hora conversando com o dirigente do Vasco que me disse, olha, sempre há oferecimentos e tal, mas não é o nome. O Vasco, inclusive, não está focado em trazer zagueiro nesse momento, e sim um volante, um camisa 8 que pode ser o Thiago Mendes. Há uma negociação em curso, em andamento, o que vocês têm divulgado aí é o que está e tal, mas assim, não é a zaga a nossa prioridade. Com pouco recurso, o Vasco tem que ser muito assertivo. E segundo esse dirigente me disse, o Vasco está atrás de um volante, efetivamente, um camisa 8, né, um volante /meia, e também um atacante lado de campo. Ótimo, pô, legal, mas e aí? Não vai pintar um meia, um atacante reserva para o Verratti, um zagueiro? Só se tiver uma oportunidade de mercado. O Thiago Mendes, se realmente acertar, contrato de 2 anos e meio, é porque está livre no mercado. Então, o jogador livre é o que o Vasco busca, para não ter que indenizar nenhum clube, porque não há recursos para isso também. Bom, deixa eu falar sobre Thiago Mendes. Faltam detalhes ainda para ele acertar, não só o tempo de contrato, algumas cláusulas que estão sendo colocadas aí à mesa, algumas negociações para poder fechar esse jogador de 33 anos, que eu repito, falei ontem na live e repito aqui a minha visão. Acho que é um jogador que vem de uma liga com intensidade muito baixa. Ele jogou apenas 32 jogos em 2 anos. Nessa temporada ele jogou apenas 11 partidas e vinha de 4 meses inativo por conta de uma lesão muscular, que não é corriqueiro na carreira dele. O Thiago não é um jogador de se machucar, porém ele vem de uma liga com exigência menor, com intensidade menor. 32 jogos ele vai fazer no Vasco aqui nesse semestre, se bobear, né? Somando o Campeonato Brasileiro, ele está indo para a 13ª rodada, são 38, só aí você já tem 25 pela frente mais ou menos para ele fazer. Sul-Americana, Copa do Brasil, já bate 30 mole. Fez 32 em 2 anos. Então é outro nível de intensidade, isso pode comprometer, ele tem que se adaptar. O Vasco tem tempo para esperar ele se adaptar? Essa é a pergunta. Tecnicamente é bom jogador? Sem dúvida. Mostrou isso no Goiás, no São Paulo, no Lille e no Lyon. Bom, Ryan. Eu só trazer um detalhe aqui. Não tem nenhuma proposta oficial pelo Ryan. Muitas sondagens, tá? O Vasco recebe quase que diariamente, não só empresários que vêm em nomes de clubes, mas proposta oficial pelo Ryan até agora nada. Ryan segue treinando, encantando o Fernando Diniz, cobra muito dele, intensidade, vai jogar sábado contra o Montevideo Wanderers, mas não tem nenhuma proposta oficial pelo Ryan. Em relação a... Eu cobrei, até conversando com esse dirigente, o parecer da BDO. A BDO foi a auditoria que assina o balanço do Vasco da Gama, mas não fez um parecer. Eu quero trazer um especialista para o nosso canal, para que a gente possa destrinchar um pouco mais, falar sobre a parte contábil e tal, mas me disse o seguinte, falou, olha, por não ter todas as informações, e principalmente dos anos anteriores, a BDO se absteve de dar o seu parecer, tá? Mas o Vasco já enviou, inclusive, esse documento para a Justiça, só ajeitar aqui a nossa câmera, pronto, porque teve que mandar para o administrador judicial, né? Então tem que ter alguém que vai cuidar de todas as informações, mas o Vasco não viu como nenhum problema o fato da BDO ter retirado o time de campo na hora de fazer uma avaliação, um parecer e tal. Em relação a Nike e Puma, o Vasco aguarda até o fim da semana um posicionamento oficial da Puma, já trouxe essa informação aqui, repito, que eu tenho é que a Puma está fechada com o Fluminense. E se isso realmente acontecer, a Puma sinalizar, Vasco, fechei com o Fluminense, realmente a Nike já está em processo adiantado,
minutas de contrato já foram trocadas e não está sacramentado, mas já houve até reunião com lojistas, já sabe até quanto é que vai ser o markup, né? Que é a marcação, né? Você compra o produto por R$100. Quanto é que você pode botar de lucro em cima dele? É 1,8, que é a margem que trabalha a Nike? Não, o Vasco conseguiu, inclusive, para que os lojistas tenham 2,1, tenha mais do que o dobro, para que possam também faturar junto ao torcedor, porque é uma fonte de receita muito importante. As lojas gigantes da Colina precisam dessa fonte também. Em relação a Léo Jardim e também em relação a Coutinho. Coutinho está treinando no Vasco com o aval do Aston Villa. O Aston Villa liberou para que ele continuasse trabalhando e o Vasco trabalha até o fim dessa semana para fechar a negociação com ele. E duas frentes estão sendo atacadas nessa questão. Uma, se ele rescindir com o Aston Villa, a tendência é ele assinar com o Vasco por 1 ano com a opção de renovação automática para mais 6 meses. Ou seja, ele faz um contrato de 18 meses. 1 ano, renova automaticamente para mais 6 meses. Pô, mas por que 1 ano e meio? Nós estamos no meio desse ano e faz o ano inteiro que vem. Então, ou seja, o contrato dele terminaria em 31 de dezembro de 2026. Se ele não rescindir com o Aston Villa, que é a tendência, pelo menos 6 meses. Então, até o final do ano, o Vasco trabalha com essas duas possibilidades. Ele vai usar a camisa 10. Ontem o Emerson Rocha trouxe, parece no X, né? Publicou, e aqui a gente não tem nenhum problema em dar a fonte. Que ele usaria a camisa 10, mas faz parte de uma estratégia maior do que apenas, então, somente, vamos dar a 10, já que o país saiu para o próprio Coutinho. Tem uma estratégia maior que eu vou contar num próximo vídeo. Léo Jardim, não foi exigência do Paulo Pitombeira, segundo me disse o dirigente vascaíno, que o Vasco trouxesse, né, ou negociasse para trazer o Thiago Mendes, que também é representado pelo Paulo Pitombeira. Aspas desse dirigente para mim: Pitombeira não está em condições nenhuma de exigir nada do Vasco, de botar a faca no peito do Vasco. Não tem condição mesmo, porque o Léo Jardim tem um contrato em vigência que tem uma cláusula de renovação automática. Se ele não aceitasse a renovação com o Vasco, 1º de janeiro de 2026, um novo contrato seria estabelecido e registrado na CBF. Mas o Vasco também pode anunciar hoje, amanhã, no máximo sexta, nessa semana, segundo me disse o dirigente, um contrato com duração de 4 anos. Essa é a notícia que eu trago para você exclusiva, torcedor. 4 anos de contrato do Léo Jardim com renovação automática de mais 1. Ou seja, o novo vínculo começa em 1º de janeiro de 2026, termina em 31 de dezembro de 2029 e com a renovação automática para 2030. Com o salário de top 5 dos goleiros brasileiros, valorização por metas, se ele alcançar, e são todas alcançáveis, segundo me disse o dirigente, o Léo Jardim vai ficar no top 5 de recursos, né, de receita dos goleiros do futebol brasileiro. É isso. Antes de ir embora, quero lembrar você, passou várias vezes aí no nosso vídeo, que a KTO está com as odds prontas de Copa do Mundo de Clubes, mas também tem já no Campeonato Brasileiro. Então passa lá, aposte com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Muito obrigado pelo seu carinho, hein? Quanto ao volante Thiago Mendes. Thiago Mendes está bem próximo do Vasco, informação que eu recebi hoje de uma pessoa próxima à negociação, e ele deve assinar um contrato, e aí que vem a notícia, se fechar, de 2 anos e meio. O contrato dele será de 2 anos e meio com o Vasco. Volante de 33 anos, jogador de boa qualidade, inclusive semana passada, e quem falou não fui eu, foi um preparador físico que jogou contra ele no do Rail. Foi preparador físico do Felipe Coutinho, e você ouviu semana passada, professor Fábio Siqueira, preparador físico do Rail, que falou do Coutinho e falou do Thiago Mendes também, quem não ouviu, terça-feira passada. A gente botou o professor Fábio, não sei se o Jean chegou a ouvir a entrevista, e ele até meio ficou chateado com essa situação aí de que o futebol do Catar não prepara bem, ele até explicou pela questão do calor, por questão de tudo, enfim. E é bom que a gente democraticamente abriu aqui o espaço para que ele pudesse se manifestar, mas fez rasgados elogios ao Thiago, que vinha jogando. O Thiago jogou até o dia 25 de maio, a decisão da Copa do Rei do Catar contra o Al-Gharafa, perderam por 2-1. Ele está livre agora e amanhã deve ter uma definição
positivo, até bem próximo do acerto do contrato com ele. 2 anos e meio é a tendência desse acerto. Te surpreende, Jean, esse prazo longo de 2 anos e meio, ou vale pelo jogador, que é um jogador sim de qualidade? Recebi elogios, inclusive de Juninho Pernambucano, que foi diretor dele no Lyon, é claro que há alguns anos atrás, desse profissional, daqueles que eu conheço também, que militaram no Catar, elogiando o desempenho dele nos 2 últimos anos. Ano passado ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado, mas é um jogador de muita qualidade e um jogador que interessou o Atlético e a São Paulo. E está vindo para o Rio de Janeiro muito por conta da influência do empresário, do Paulo Pitombeira, que fez ali uma relação muito boa com o presidente Pedrinho por conta dos jogos da seleção brasileira. E aí, Jean? Assim, primeiro de tudo, nós temos que desmistificar que ele está encostado lá. Nós temos que desmistificar isso. Tá, não. O preparador físico que trabalha no Catar, deixou claro que ele jogou a final da Copa do Brasil deles lá, né? Isso. 25 de maio, há um mês, 28 de maio. Antes disso, eu olhei uma semana antes, ele jogou uma partida lá também. Uma ele jogou 60 e poucos minutos e a outra ele jogou 70 e poucos minutos. Ou seja, a história da lesão já foi. Esquece a lesão. Esquece, isso aí não tem mais dúvida. Tá jogando, né? E Flávio, como é que você se seduz um jogador desse? Ele pediu, vou chutar aqui, ele pediu 1.200.000 para assinar com o Vasco. Jogador de anos de Europa, de Lyon, de Lille e tudo mais. Aí o staff do Vasco, a direção do Vasco, diz assim, não, cara, 1.200.000 não dá. 1.200.000 não dá. Aí vai para cá, puxa daqui, puxa dali, mas espera aí. Se nós fechar a mão aqui em 900, mas a gente pega esse contrato e estica um pouco mais. Pronto. Contrato aqui, paga menos por mês e um contrato maior. Para mim foi isso que aconteceu, Flávio. Diminuíram o mensal e esticaram aí o que tinha para fazer. Ele estando em plenas condições, eu acho que vai ser um cara que vai ser diferente nesse meio de campo que o Vasco está criando. Claro que não vai parar só por aí. A gente precisa. Eu estou esperando sair da tua boca, Flávio Dias, que esse atacante de velocidade está chegando. Me ajuda, Flávio Dias. Me ajuda. Diz aí que Tô atrás, tô atrás. Isso, me ajuda. Mas eu acho que essa questão do Thiago foi isso. Talvez seguraram um pouquinho o salário e aumentaram aí o tempo de contrato dele. Ele acabou de fazer 33 também, tá, Flávio? Agora, isso. Março, abril, ele fez 33. Ele regula com o Coutinho. Ele regula com o Felipe Coutinho. É a mesma idade do Coutinho. Então, e como você disse, ano passado ele teve uma lesão. A gente trouxe aqui o SofaScore trazendo a relação de lesões que ele teve. Eu até tenho anotado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui nesse meu brilhante caderno, que tem sempre boas informações. Tá aqui, ó. Ele em 2013, 14, quando ele começava a carreira, ele teve uma lesão 28 dias. No Goiás, ficou 8 jogos fora. Em 2017, 2018, ele ficou 39 dias machucado, 4 jogos. No Lille, da França. Depois ele teve em 2023 48 dias de lesão, perdeu um jogo só, já pelo Rayan. E no ano passado foi o que ele ficou mais tempo. Ele ficou 140 dias afastado, foram 20 jogos fora. Mas ele voltou a jogar no ano passado mesmo, esse ano já jogou todas as partidas e jogou, como você disse, há um mês atrás praticamente, a final da Copa do Rei contra o Garafa. Então, está em atividade, não está parado, porque aí se criam esses rótulos do jogador parado. E como o Admar Lopes informou que a ideia era trazer jogador que já pudesse entrar, né, pudesse chegar e jogar, eu acho que isso também passou muito pelo crivo do DESP do Vasco, do staff do jogador. Já devem ter falado com o jogador, e eu acho que o Thiago Mendes, que estava jogando, como você disse, há um mês atrás, tá tratando da mudança do Catar, chegando aí essa semana que vem, eu acho que mais uma semaninha, cara. Soldado no quartel quer serviço. Sim. Ele vai querer jogar, sabe? Ele vai estar a fim de jogar, ainda mais voltando ao futebol brasileiro depois de 8 anos fora
O que você acha, Cerdeira, desse jogador? Acha que é um jogador que pode ajudar? Essa dúvida física aí te traz dúvidas também? Ou não? É um jogador que vai ajudar o Vasco? Flávio, eu sou assim meio reticente, né? Principalmente num contrato longo desse. Então é um jogador que já vem né, com esse histórico aí de lesão e tal. Agora, tem muita gente que está assinando embaixo, né? E gente que conhece o preparador físico dele, né? O próprio Admar. Então, a gente tem que dar um voto de confiança para essas pessoas. Agora, eu acho que é um risco maior um contrato de 2 anos e meio com o Thiago Mendes do que um contrato de 2 anos com o Coutinho, né? Que a gente já conhece, já vê jogar, já jogou no Vasco, enfim. De qualquer maneira, eu dou um voto de confiança para as pessoas que estiveram perto dele, né? Coisa que a gente não esteve. E ele ficou tanto tempo afastado e jogando num futebol, né, de segunda prateleira, que não é um futebol de primeira prateleira. Eu fico meio reticente quanto ao prazo do contrato. Agora pode ter acontecido isso que o Jean falou, né? Ele queria um valor maior, o Vasco diminuiu e estendeu o tempo de contrato. Pode ter acontecido isso. Vamos esperar, né? Tem umas pessoas que não conseguem, assim, discutir, que não conseguem entender. Vamos lá, Bernardo. Eu hoje estou com vontade de expor toda essa galera, que eu sou um fanfarrão, nunca vi o cara jogar. Primeiro que eu vi o Thiago jogar, eu conheço o Thiago, eu não sou um imbecil no futebol. Eu já vi ele jogar no Goiás, vi ele jogar no São Paulo e vi ele jogar no Lyon. Então eu não sou eu não faço jornalismo de brincadeirinha, tá? Então eu já vi ele jogar. A excelente contratação é porque você não gosta do que está acontecendo hoje no futebol do Vasco, como nós também não gostamos de muita coisa. Mas a gente não é aqui porque tudo é ruim, tudo é ruim. Quando é bom, a gente tem que dizer. E outra coisa, Bernardo, provavelmente você não acompanha o canal, você deve estar novo aí, apesar de que para me chamar de fanfarrão, você já deve me acostumar. Fanfarrão é você que não viu a entrevista do profissional da semana passada, tá? Porque fala besteira, fala asneira, sem poder se informar. Então se informe. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, de olho em Alan Minda. Atacante equatoriano, 22 anos de idade. Esse atleta pertence ao Cercle Bruges, da Bélgica. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible, ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta. Acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo. Mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Na última temporada recém-encerrada lá na Bélgica, o Minda disputou 41 partidas, sendo 22 como titular, apenas 3 gols e 6 assistências. Se contratado, chega certamente para melhorar bastante o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá no mercado da bola. Alan Minda, equatoriano, jogador atacante que interessa ao Vasco da Gama. O Vasco está sondando a situação para fazer uma proposta pelo jogador aí. O Vasco procura reforços, né? Tá contratando o Thiago Mendes para o meio campo, precisa aí de um lateral e também de um atacante. Segundo o Fernando Diniz, já conversou até com a diretoria por algumas peças, né? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!